Boa noite, irmãos. Graça e paz da presença do Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito à amada igreja do Parque Boa Ventura pela sua homenagem à pessoa do pastor e do pastor Rabesso também, pela comemoração do ministério pastoral do Dia do Pastor. Muito obrigado a toda a comissão, toda a igreja, de forma especial aí as irmãs que estiveram empenhadas em toda a programação. Sou muito grato, muito obrigado a cada um de vocês. Bem, eu gostaria de pedir a você que você nesse momento feche seus olhos, abra o seu coração e nós vamos estar orando para dar início a esse culto nesta noite. Tá bom? Então feche seus olhos. Amantíssimo Deus, Pai, Senhor de nossas vidas, muito obrigado. Estamos nesse momento esperando e com muita esperança que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração e que através das canções, da Tua Palavra, o Senhor possa falar tremendamente as nossas vidas e os nossos corações. Muito obrigado por essa oportunidade belíssima de estar na Tua presença, junto com os Teus servos, junto com o Teu povo, junto com aqueles que estão ao alcance das nossas vozes ou da minha voz nesse exato momento. Bem, Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Ele se encontra no livro de Salmo. Salmo capítulo 24. Apenas o primeiro verso desse texto, que diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o Rei da Glória, Ele é o Senhor desta terra, Ele é o Deus que não só criou todas as coisas, mas aquele que tem domínio sobre tudo, todas as coisas. E é sobre esse Deus que nós vamos louvar e agradecer nesta noite. Então eu quero convidar nesse exato momento duas participações especiais. A primeira será com o nosso Ministério de Louvor, que estará entoando duas canções a Deus e também a você. E logo depois, o nosso irmão André também estará louvando ao Senhor. Através dessa canção, nosso irmão André estará enfatizando sobre a esperança do Senhor. Bem, vamos louvar a Deus junto com o Ministério de Louvor e o nosso irmão André. Convido você agora, meu irmão. Venha, vamos adorar o Senhor. Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar
toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior será. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver em seus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. E eu quero viver em seus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. E eu quero viver em seus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como um selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. E eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. E eu quero viver em seus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo.
vai com Ele, levando em suas asas os meus dias e esta vida passageira. Minha certeza, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. Tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nesse tempo de pandemia, né, nós encontramos uma dificuldade, muitas coisas que nós queríamos fazer, nós passamos a viver na incerteza, mas a mensagem de Deus para as nossas vidas é que os nossos sonhos, sendo de acordo com a vontade dele, não vão morrer. O tempo não vai apagar os nossos sonhos, o tempo não vai parar de fazer com que nós possamos levar o amor de Deus às outras pessoas. Então, essa mensagem dessa noite. Meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor, por essas canções. Obrigado, irmão André. Deus continue abençoando os irmãos e obrigado pela disponibilidade que os irmãos têm oferecido para a obra do Senhor. Bem, nesse momento nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos estar orando pela vida dos aniversariantes desta semana. Vamos estar orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas e pelos os mantimentos que foram enviados à casa do Senhor para suprir a necessidade daqueles que precisam ser assistidos por Deus. Então, Deus tem abençoado a sua vida para abençoar a outras pessoas. Eu tenho aprendido e tenho dito o seguinte, que só abençoa quem é abençoado. E eu entendo que Deus tem abençoado a sua vida. E esta semana o Senhor nos abençoou aí com a vida do nosso irmão Alexandre e Agildo, que comemoraram mais uma primavera, a nossa irmã Mônica e o nosso irmão Felipe. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. E o motivo
da igreja estar nesse momento orando pela vida desses irmãos, porque entende, né, que Deus tem abençoado a sua igreja com a vida de cada um deles. Então, nesse momento, nós vamos estar orando por isso. Queremos agradecer também pela vida do nosso Ministério Infantil, né? Tem realizado ali um trabalho maravilhoso, os dias de quarta-feira, junto com o Ministério do Silêncio, Multimídia e Som, né? Uma parceria muito boa. Então, queremos também agradecer por esses ministérios. Oremos então. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus servos que durante esta semana comemoraram mais uma primavera. Obrigado pela vida do Alexandre, do Agildo, da Mônica e do Felipe. Muito obrigado por essas vidas. Obrigado também, Senhor, pelos mantimentos, né, pelas ofertas e pelos dízimos que foram enviados para a casa do Altíssimo, para a casa do Senhor. Obrigado também, Senhor, pelo Ministério Infantil que tem feito um trabalho maravilhoso dia de quarta-feira, o Ministério do Silêncio, o Ministério da Multimídia, Senhor, e o som da nossa igreja. Senhor, louvado seja Deus por esses ministérios que têm apoiado o trabalho e ali, se Deus tem contribuído para que a tua obra possa fluir de uma forma cada vez melhor. Pai, receba os nossos louvores, as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você, nesse momento, a meditarmos juntos nas Escrituras Sagradas. Hoje eu gostaria de falar, pelo intermédio do Espírito Santo ao seu coração, aquilo que o nosso Deus ministrou à minha vida. Eu acredito que seja muito importante para a sua vida, como foi para a minha. Então, nesta noite, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Né? Romanos, capítulo 8, apenas o verso 28. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia, acesse aí o seu smartphone, o seu celular, e vamos juntos acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Bem, Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, esse versículo ele é bem sugestivo para o assunto de hoje, para a meditação dessa noite, desse dia. Estamos ainda vivendo em um período muito difícil. Quando o ano de 2019 ele deu ali o seu término e nós iniciamos 2020, jamais poderíamos imaginar que o ano de 2020 seria exatamente essa realidade que nós estamos vivendo nesse exato momento. Estamos já no meio do ano de 2020 e já escuto algumas pessoas falando que o ano de 2020 foi ou será ou tem sido um ano perdido. Um ano em que o ser humano não conseguiu aproveitar. Discordo um pouco dessa opinião, mas respeito com muito carinho
aqueles que pensam desta forma. Segundo aquilo que nós estamos observando aqui nesse versículo, quando o apóstolo Paulo, falando ao povo de Roma, ele usa desse versículo baseado em uma visão que ele tinha a respeito do povo. Ou seja, deveria existir uma esperança na vida. Ou seja, aquele povo que ali estava precisava ter mais esperança, acreditar mais nas promessas do Senhor. E aqui ele diz: e sabemos que todas as coisas, ou seja, sabemos que o que nós estamos vivendo no ano de 2020, ele diz, a gente interpretando aqui de uma forma para os dias atuais, contribui juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus. Então, se eu perguntasse quem ama a Deus, provavelmente todos ou uma boa parte diria: eu amo a Deus. Então, o que está acontecendo deveria servir como uma contribuição para as nossas vidas. Ele diz que quem são essas pessoas? São exatamente aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, eu não sei exatamente para que o Senhor te chamou, mas entendo que precisamos entender e saber que todas as coisas elas estão contribuindo, ou o que está acontecendo nos dias atuais, estão contribuindo para as nossas vidas ou para o nosso crescimento. Bem, como entender isso? Primeiro, a gente precisa diferenciar algumas coisas, como por exemplo, estamos vivendo em um período que entendo eu que é um distanciamento social. Ele não é um isolamento social, mas é um distanciamento social. E o que é exatamente um distanciamento social? Dentro da minha definição, entendo que o distanciamento social é exatamente um esforço comunitário ou um esforço mundial. Isso precisa ser de uma forma consciente. E esse distanciamento, ele tem a finalidade de reduzir o contato humano e diminuir a transmissão desta enfermidade que conhecemos como coronavírus. Como assim, pastor? Bem, segundo esta definição, quando eu consigo obedecer aquilo que foi oferecido para a humanidade, eu aprendo a preservar e cuidar daqueles que fazem parte do quadro de risco. Ou seja, eu estou tendo um cuidado maior com o meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, e você da mesma forma. E principalmente por aqueles que estão passando pelo momento muito difícil da sua saúde, ou seja, é o quadro de risco. Então, quando eu coloco em prática esse distanciamento social, de uma forma consciente, eu estou reduzindo a expansão, o crescimento, ou seja, a transmissão
do coronavírus. Bem, é necessário, mas não é fácil. Eu não estou falando que é fácil fazer isso, mas há uma necessidade, uma medida que foi tomada para precaver e ajudar a humanidade. Bem, pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Os seres humanos, eles foram criados, eu fui criado, você foi criado, para vivermos em sociedade. Então, o pensamento do distanciamento social, ele gera em muitos um senso de perda e de medo. Isso é algo quase que normal na vida do ser humano. O ser humano não foi criado por Deus para viver isolado, para viver de uma distância de um para com o outro. Não fomos criados para isso. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas, então até esse distanciamento social, ele tem como finalidade contribuir juntamente para o bem de todo ser humano que ama ou que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendo também eu que Deus, ele é capaz, pelo fato dele ter todo o poder, de aproveitar um momento ruim para gerar crescimento em nossas vidas. E segundo esse entendimento, eu quero apresentar para vocês alguns pontos que precisamos exercitar. E todo exercício, ele fortalece, né? Um exercício físico, ele fortalece os nossos músculos, ele nos capacita a nos dar mais resistência. Entendo que Deus, nesse momento, ele quer nos fortalecer de uma forma espiritual. Ou seja, 2020 será um ano marcado em todo o mundo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você nesta noite é o seguinte: o que eu posso fazer para aproveitar esse momento de distanciamento, que não entendo como um isolamento? Você não está isolado, você foi distanciado, até mesmo porque você tem acesso a muitas coisas. Então você não foi isolado totalmente. Então, o primeiro ponto, precisamos cultivar a nossa vida devocional. Durante muito tempo, Deus tem nos incomodado para que as nossas famílias volte, né, a um contato mais próximo das Escrituras através das devocionais. E esse momento, ele é um momento ideal para que cada um, ou eu e você, para que a igreja possa cultivar a sua vida devocional. Como cultivar a nossa vida devocional? Primeiro, nós precisamos entender que dentro dos atributos de Deus, que são vários, e eu quero destacar apenas um, eu quero destacar a onipresença de Deus. Esse é um momento difícil para muitos. Talvez não para todos. Porque muitas pessoas conseguem lidar com mais facilidade com a questão do distanciamento.
né? Hoje não pode ter um contato direto com os seus pais, com alguém que é mais debilitado, que alguém que está no quadro de risco, ou essas pessoas estão distanciadas da sua rotina, né, do que se fazia. Hoje não pode ir numa padaria comprar um pão, não pode ir no supermercado, alguém precisa fazer para ele. E isso talvez gere um estado de depressão, de ansiedade. Há pouco tempo passei por uma dificuldade muito grande com a minha mãe nesse momento. Não que o distanciamento gerou isso, mas o distanciamento foi um estopim para que outras coisas fossem geradas. Então, algumas pessoas conseguem lidar com facilidade e outras não conseguem. Mas o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer nesse período de distanciamento? Ponto 1. Cultive uma vida devocional. A pergunta que eu faço, vou repetir outra vez, como eu faço isso? Primeiro, entenda que Deus ele é onipresente. O texto de Salmo 139, versos de 7 a 12, ele vai nos falar sobre isso. Porque esse é um momento em que muitos se acham sozinhos, sem ninguém. E esse texto, ele nos afirma que nós não estamos sozinhos. Deus, ele está conosco. Deus, ele está presente em todos os momentos. Porém, esse não é o sentimento de todos, porque as pessoas se sentem perdidas, sem ninguém, em um momento ruim para a sua vida, porque não tem ninguém com quem ela possa conversar, ninguém que possa ouvi-la. E aí esse texto nos confirma que nós não estamos sozinhos. Então nós precisamos aproveitar esse momento, quando ele diz que todas as coisas, para cultivar essa vida devocional. Então, o texto de Salmo 139, a partir do verso 7, ele diz o seguinte: para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Olha só, o salmista ele consegue nos mostrar que Deus ele se faz presente. Então, se você se acha distanciado, se você está em um lugar ali, somente você, entenda que esse sentimento ele precisa ser mudado. Porque Deus, nesse exato momento, ele está do seu lado. Ele está junto com você. Verso 9 ele diz: se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda, olha só, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Podemos observar nesse versículo que Deus, ele se faz presente. Deus, ele está presente. Eu quero destacar um outro texto também, lá de Jeremias. Jeremias, capítulo 23, nós podemos encontrar também nesse texto o próprio Jeremias, ele relatando sobre esse fato, ou seja, ele confirmando sobre a presença de Deus,
sobre essa questão de Deus ser onipresente. O verso 24, ele diz: esconde-se alguém em esconder, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ou seja, é impossível alguém se esconder de Deus. Então, quando eu começo a observar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, entendo eu que Deus está me dando uma oportunidade para cultivar mais a minha vida devocional. Porque quantos dizem, talvez você seja uma dessas pessoas, isso não é uma regra, que dizia: eu não tenho tempo de ler as Escrituras, eu não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo outro. E nós estamos com tempo de sobra. E devemos aproveitar esse momento para cultivar algumas coisas em nossas vidas. Ou seja, esse é um momento ideal para que você aumente o seu tempo com Deus. E como você vai aumentar o seu tempo com Deus? Com a leitura da palavra. Você vai aumentar o seu tempo com Deus com as orações. Bem, como o mundo é forçado a dar uma pausa coletiva, porque o mundo ele foi forçado a uma pausa, e uma pausa coletiva. Essa pausa não está reservada e resumida somente à sua vida. O mundo em si, ele parou. Então, como o mundo que nós estamos, ele foi forçado a isso, aí eu encontro uma grande oportunidade. Bem, você tem uma oportunidade única para preencher esse espaço com Deus. Ou seja, aquele tempo que não tinha, agora há esse tempo. Preencha esse espaço e cultive uma vida devocional. Procure orar mais, ler mais as Escrituras. Faça isso. Eu quero apresentar outros textos para vocês aqui que é de muita importância para cada um deles. O texto lá de Salmo 145, verso 18, diz que perto está o Senhor. Procure separar esse tempo para clamar para o Senhor. Porque perto está o Senhor, e principalmente daqueles que clamam pelo seu nome. Esse é um momento que precisamos clamar a Deus. Esse é um momento que o Senhor está nos oferecendo, talvez seja o momento único da sua vida. Um momento único. Um momento em que o Senhor concedeu a você uma oportunidade para cultivar a sua vida devocional. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, o Senhor, ele confirma na sua escritura que ele diz assim, não te deixarei. Ou seja, mesmo que pareça que não tem ninguém perto, mas eu quero que você clame ao Senhor para que Ele possa te dar discernimento, sabedoria e você venha a entender exatamente isso. Eu não sei se você lembra lá no texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo também escrevia ali a igreja de Roma, Romanos capítulo 8, verso 39, ali aquele homem de Deus, em uma relação de coisas ali que ele falava nos versículos anteriores, ele diz assim, nada poderá separar você
do amor de Deus. Nada. Nada poderá separar. Então, pode ser o distanciamento social, mas isso não vai separar você do amor de Deus. O amor de Deus, ele continua visível aos olhos espirituais. Observe Deus, ele perto de você. Então, primeira coisa, cultive uma devocional. Ou seja, cultive uma vida devocional. Segunda coisa que eu gostaria de destacar nesta noite, que eu acho muito importante. Ore mais. Segunda coisa, ore mais. Porque agora você tem tempo para orar. Bem, o que a oração ela gera em nossas vidas? O que a oração ela gera na minha vida? Ela gera mais intimidade com Deus e mais intimidade com o próximo. Quem é o próximo? O próximo é exatamente aquele que está necessitando neste exato momento. E quem está necessitando de algo nesse momento? Não sei, mas pode ser o seu próprio inimigo. Então, aproveite para orar mais, porque agora você tem esse tempo. Eu me lembro de um texto também do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6. Nesse texto, o apóstolo Paulo, com as suas palavras ali, ele agradece muito a um homem chamado Epáfras. Esse homem ele foi um dos grandes responsáveis pela fundação da igreja dali de Colosso. Estou falando ali de Colossenses capítulo 4, a partir do verso 12. Gálatas já é um outro momento que eu quero enfatizar também para você aqui. E Paulo ele diz que ele tinha consciência dos momentos em que aquele homem esteve orando pela sua vida. Porque olha só, irmãos, tanto o texto de Gálatas como o texto de Colossenses, o texto lá de Gálatas que eu falei no início para os irmãos, é um texto que ele mostra a capacidade que eu e você temos de levar a carga um dos outros. Há pessoas que nesse exato momento estão passando por momentos muito difíceis, muito difíceis. E a oração é um momento em que o Senhor ele nos oferece para aumentar a nossa intimidade com o nosso irmão. De que forma? Dividindo a nossa carga. Essa semana, eu fui informado sobre uma pessoa que ela precisava de uma ajuda e ela nos telefonou, mandou um WhatsApp pedindo algumas orientações. Esse simples gesto dessa pessoa me levou a simplesmente, durante a madrugada, interceder e orar por essa pessoa, porque eu entendo que as minhas orações, as suas orações, ela também fortalece as pessoas. Então, quando eu digo que orar, ela termina gerando uma intimidade maior com Deus e com o nosso próximo, é porque ele nos leva a esse tipo de comportamento. Eu não posso ir até onde essa pessoa está, mas eu posso fortalecer essa pessoa através das minhas orações. Então, Gálatas capítulo 6, verso 12, ele diz: levai as cargas um dos outros. E o texto lá de Colossenses 4, 12 mostra exatamente o reconhecimento do apóstolo Paulo em entender que aquelas orações feitas também
fortalecia o apóstolo Paulo. Então, as orações, ela não só aumenta a minha intimidade com Deus, mas também aumenta a minha intimidade com o próximo. Então, segundo ponto, ore mais, porque agora você tem o tempo. Lembre-se que o primeiro ponto é cultivar uma vida devocional. E o segundo ponto é orar mais, porque agora você tem tempo para isso. Terceiro ponto, estamos quase encerrando. O terceiro ponto é: use a tecnologia para o seu bem. Amados, quantos antes desta pandemia, antes desse distanciamento social, tinha dificuldade ou repudiava a tecnologia como o Facebook, o WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação através das redes sociais. Bem, eu fico imaginando nos dias que nós estamos vivendo hoje e esse momento de distanciamento, se a nossa tecnologia ela não estivesse tão avançada como ela está nesse momento. E nós precisamos usar mais a tecnologia. Eu confesso a você que esse momento que nós estamos vivendo me levou a entender que nós precisamos usar mais a tecnologia, mas para o bem. A tecnologia é algo que para mim não foi criada por Satanás. Para mim foi criada por Deus. Porque são ferramentas que nós podemos aproveitar. Imagine se a igreja não estivesse usando da tecnologia. Eu não estaria falando com a sua pessoa aí do outro lado, você que está conectado às redes sociais. Entendo que as redes sociais, ela não substitui a presença física. Entendo perfeitamente isso. Ela não substitui. Porém, ela, para mim, ela é um bote salva-vida nesse momento de tempestade, nesse momento de pandemia. Então, esse momento que nós estamos vivendo, todas as coisas contribuem. Então, nós devemos aproveitar mais a tecnologia para o bem, para expandir o Evangelho, para anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo. Esse também é um momento que Deus nos oferece para que a igreja possa se comunicar também através das redes sociais, não através apenas de um culto, mas também com os nossos irmãos em Cristo Jesus e até mesmo com um amigo que você deseja evangelizar. Nesse momento de pandemia, você que tem um acesso fácil à tecnologia, você jovem, que eu não vou falar que você fica perdendo muito tempo durante as madrugadas, jogando ou em outras atividades, porque não é essa linha de pensamento, mas você durante esse período, você fez alguma videochamada, você conversou com algum idoso, você conversou com algum irmão em Cristo Jesus, você conversou com ele sobre as necessidades, você fez uma videochamada e falou assim: irmão, eu queria orar com você. Olha só, é uma oportunidade que nós temos de usar a tecnologia para o bem. Então, faça isso. Hoje nós vamos encontrar alguns irmãos idosos e outros não, que têm até dificuldade de ter acesso a essas redes sociais. Infelizmente, nós temos ainda idosos da nossa igreja que não têm essa mesma oportunidade que você está tendo nesse momento.
Então, se você tem um idoso na sua casa, se você tem um amigo, procure facilitar esse acesso a ele. Tente explicar para ele que usando a tecnologia para o bem é uma forma também de expandirmos o Evangelho. Hoje nós estamos com um grupo de PGM que tem atuado através das redes sociais, anunciando o Evangelho, estreitando relacionamentos. Sim, como eu falei, as redes sociais não substituem a presença física. Logo acabando isso tudo, nós vamos retornar. O que nós estamos é apenas em um bote salva-vida nesse momento de pandemia, nesse momento de tempestade. Mas nós podemos também discipular. Irmãos, nós estamos realizando a nossa escola bíblica dominical através do WhatsApp. E isso tem edificado as nossas vidas. Nós estamos usando a tecnologia para o bem. Já pensou se não existisse o WhatsApp? Uma outra coisa que eu queria que você entendesse é o seguinte: aproveite a tecnologia para telefonar e falar com alguém. Ah, pastor, mas eu não sei o que falar. Ah, eu não tenho palavras profundas, não tenho conhecimentos profundos. Você não precisa de algo profundo para dizer. A única coisa que você precisa fazer é telefonar. Só telefone. Ô, meu irmão, eu estou telefonando para o irmão porque eu estou com saudade do irmão. Eu tenho certeza que assunto vai aparecer. E aquela pessoa que está lá do outro lado da tela, o quanto você vai contribuir para a vida desta pessoa. Então, 3 coisas podemos aproveitar. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus ou foram chamados para um propósito, precisamos entender então que nesse momento de pandemia nós podemos cultivar uma vida devocional. O que é cultivar? É cuidar. Muitos nem faziam e hoje tenho visto muitas famílias ali realizando seus cultos devocionais. Momentos com seus pais, com seus filhos, compartilhando de um momento muito importante. Segundo ponto, é uma oportunidade que Deus está nos dando de orar mais. Agora a gente tem tempo. Então a oração vai aumentar a nossa intimidade com Deus e vai aumentar também a nossa intimidade com o próximo. Porque você vai ali dividir a carga, ou a pessoa vai dividir a carga com você. E também a oração fortalece também aquelas pessoas que precisam ser fortalecidas, precisa de uma força. E por último, Deus está nos dando a oportunidade de usar a tecnologia para o bem. Ou seja, nós não estamos usando o WhatsApp, o Facebook, o YouTube para coisas ruins, mas para o bem. Então eu quero encerrar nesta noite dizendo para você o seguinte: você está tendo uma grande oportunidade para um crescimento. Um crescimento na nossa vida devocional, com uma intimidade com Deus e com o próximo. E por último, com a tecnologia para o bem. E para isso eu quero destacar somente mais um texto. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 é um texto que é muito conhecido, a gente escuta muito se falar sobre o texto. Porque ele diz que há tempo para todas as coisas. Eu não sei se você já enumerou ou já observou o texto de Eclesiastes capítulo 3, dos versos de 1 a 8. Nós vamos ali encontrar várias coisas. É tempo para isso, é tempo para aquilo outro, é tempo para isso, é tempo para aquilo outro. E ali são 28 situações que podem ser experimentadas no tempo concedido por Deus. Então,
há um tempo para todas as coisas. Então, aproveite esse tempo para fazer essas 3 coisas. Eu tenho certeza absoluta que haverá um avivamento espiritual na sua vida e na sua casa. Confesso que é isso que tem acontecido na minha casa, na minha família. Estamos orando mais, estamos ouvindo mais a palavra de Deus. Deus nos ofereceu tempo para isso, né? Eu vejo, não que a minha esposa não fazia, ela já fazia, mas agora ela faz de uma forma maior, né? Ali ela tem orado, tem buscado, tem crescido espiritual, de uma forma espiritual, e tenho visto esse crescimento espiritual na vida da minha esposa e da minha família. Então, família Boaventura, você que é crente, ou você que está desviado das escrituras, da presença de Deus, está distante, você se isolou, não, você se distanciou de Deus e agora você está num distanciamento social. Procure esse momento para fazer isso. Não faça como muitos já fizeram, tiraram a sua própria vida, outros fizeram besteiras ou estão aproveitando esse momento para se isolar totalmente de Deus, né? O que nós estamos vivendo é um distanciamento, não um isolamento. Então, o distanciamento, ele não está isolando você de Deus. Então, aproveite esse tempo para estar mais próximo do Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que no próximo domingo Deus nos conceda, se esta for a sua vontade, estarmos juntos outra vez. Oremos então. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Quero te agradecer muito por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nos perdoe, Senhor, se nós não conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tinha para com os ouvintes das Escrituras Sagradas nesta noite. Pai, receba o nosso louvor e receba as nossas orações. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus ser derramados sobre a vida de toda a igreja e de todos aqueles que nos escutam nesta noite. E você diga amém. Deus abençoe, tá bom? No finalzinho ali, eu peço a você que você possa estar curtindo a nossa página, se inscreva lá, do ladinho lá tem um sininho, se você tocar naquele sininho ali, todas as vezes que tiver algum tipo de informação, culto, louvor, mensagem, você vai receber uma informação dizendo que já está preparado algo para você, tá bom? Então compartilhe, inscreva ali no canal ali e dê um toquinho lá no sininho. Deus te abençoe em nome de Jesus.